Olá, meu nome é Pablo e hoje eu vim apresentar o meu projeto de Machine Learning, que é focado na previsão do risco de diabetes. O meu modelo, ele traz de forma binária se o paciente tem diabetes ou não, de acordo com alguns dados de saúde e comportamentos do usuário. Mas na minha aplicação eu não vou trazer se o paciente tem diabetes ou não. Eu vou informá-lo se tem alto risco de ter diabetes para procurar um acompanhamento médico ou a continuar, o método de vida saudável. Então a ideia é usar os dados de saúde e comportamentos dos usuários para identificar, né, indivíduos que estão em risco antes que a diabetes se torne um problema grave, pois o diagnóstico precoce de diabetes é essencial para prevenir complicações graves. Porque muitas das vezes acontece um diagnóstico, mas é muito tardio e acontece várias gravidades, como perda de visão, amputação de membros. Então, o objetivo é criar esse modelo para que ajude a identificação precoce. A fonte de dados utilizada é pela plataforma Kaggle com o dataset Diabetes Health Indicators Dataset, onde nesse dataset é possível ver três modelos de CSV, e eu selecionei este, para trazer de forma binária se o usuário tem diabetes ou não, de acordo com as informações de saúde e de comportamentos que o usuário pode ter. Este dataset tem cerca de 250 mil registros e não está balanceado. É possível ver neste link quais são as categorizações realizadas neste dataset, como informações de cada coluna, como que foi dividido as idades, a educação, a renda, a renda anual do usuário, para que a gente faça a nossa análise exploratória. Eu fiz um tratamento disso e a gente vai ver posteriormente na minha análise exploratória. Para coletar esses dados, eu utilizei a API do Kaggle, onde foi necessário realizar a instalação. E no mesmo, eu estou localizando o caminho das credenciais que tenho um link e informado também no meu GitHub, certinho como que pega essas credenciais pelo usuário, onde eu passo as credenciais e passo o dataset para realizar o download. O dataset é realizado o download e vem para a pasta datasets, onde aqui tem os três datasets lá. Mas o dataset que eu vou selecionar é esse daqui, que é aquele de forma binária e que não está balanceado. Aqui a gente tem o dataset para verificar buscas iniciais. Aqui a gente tem a coluna em binário para informar se o paciente tem diabetes ou não. Aqui informa se o paciente tem pressão alta. Aqui se tem colesterol. Se o paciente verificou o exame de colesterol nos últimos 5 anos. Aqui indica o IMC, aqui não está de forma binária. Aqui se o paciente se é fumante. Aqui se o paciente teve algum derrame, se tem doença cardíaca, se tem feito atividades físicas, se tem consumido frutas e vegetais diariamente, se consome o álcool de forma excessiva, informando se algum paciente tem algum plano de saúde ou assistência médica, ou se o paciente deixou de ir no médico por conta de custo. Aqui a gente tem uma qualidade que já categorizado sobre a saúde geral do paciente, que vai de 1 a 5. 1 para excelente, saúde excelente, saúde muito boa, saúde regular e saúde ruim, terminando no 1 como saúde ruim. Aqui a gente tem o número de dias dos últimos 30 dias que teve, algum problema de saúde mental. Aqui nos últimos 30 dias que teve algum problema físico. Aqui se a pessoa tem dificuldade para andar ou subir escada. Aqui é o sexo da pessoa para informar se é masculino ou feminino, também está de forma já categorizada. Aqui é a idade do paciente que já está de forma categorizada também, onde o 1 é 18 a 24, o 2 é 25 a 29 anos e assim vai.
Eu trouxe mais abaixo para fazer a nossa análise exploratória. Aqui a educação do paciente também já está de forma categorizada, o que vai informando se a pessoa nunca frequentou a escola, se teve ensino fundamental, se fez graduação, pós-graduação. E aqui é a renda anual do paciente em dólares, também já está de forma categorizada. Aqui eu trago um resumo estatístico de cada uma das variáveis numéricas, onde a gente é possível ver onde não são os números binários ou não. Eu trago aqui também uma informação da tipagem, que é float. A gente vai verificar se tem alguns valores nulos nesse dataset. É possível verificar que não tem valores nulos, então não precisa fazer a remoção de valores nulos ou análise de cada um desses valores nulos. Eu vou fazer uma verificação de duplicatas. A gente tem cerca de 24 mil registros duplicados, então a gente vai fazer a remoção depois. Aqui a gente verifica a quantidade que tem para cada target. Se tem diabetes, tem 35 mil registros, e que não tem diabetes é cerca de 218 mil registros. Então tá levemente desbalanceado, né? Agora a gente vai fazer um pouco da limpeza dos dados. No momento de processamento, eu trouxe aqui as colunas e para fazer a conversão, para ser mais fácil para verificar quais colunas são, para fazer a conversão dos tipos, até então para diminuir a memória também utilizada, para melhorar a performance. Eu acabei transformando todo mundo para inteiro, que não tinha nenhum número float, e com isso trazendo informação, todo mundo veio para inteiro aqui. Eu fiz a remoção das duplicadas, como a gente tinha visto que tinha uma quantidade considerável de duplicadas, cerca de 24 mil, e aqui, depois das duplicadas, temos cerca de 229 mil registros. A gente faz uma verificação também se tem outliers naquelas colunas que não são binárias, e com esses gráficos é possível analisar que não tem outliers. Agora a gente vai ajustar os valores para fazer uma melhor análise exploratória, onde eu vou armazenar nessa variável aqui o data frame para IDA, chamando def IDA, para fazer a nossa análise exploratória. Aqui eu trouxe a categorização das idades, né? Para cada valor que já estava lá categorizado, eu trouxe a descrição. Para diabetes, para se tem pressão alta, colesterol, e assim eu trouxe para cada coluna, né? Para geração, educação, salário. Isso tem naquelas informações naquele site que eu mostrei. Vamos começar a nossa análise exploratória, né? A gente vai fazer distribuição da target, onde é possível ver que os casos de diabetes é muito pouco relacionado aos casos que não têm diabetes no nosso data frame. Então é necessário a gente fazer um balanceamento disso. Trouxe também um histograma de todas as colunas. No caso, a maioria é número binário. É importante a gente trazer também esse histograma para cada tipo de coluna, para ver qual que apresenta mais, qual que não apresenta mais nos termos, né? Trouxe também uma matriz de correlação, onde dá para ver a correlação entre cada feature para nossa target. E aqui a gente vai começar a analisar sobre a distribuição das idades, onde é possível ver que a maioria das idades do nosso dataset está entre 50 e 45, são pessoas mais velhas, a maioria 60 a 64 anos. Trouxe também aqui uma variação para contabilizar as pessoas que têm diabetes. A maioria que tem também, como a gente tem mais dados de pessoas 55 a 69, tem a tendência de ter diabetes nas pessoas mais velhas também. Aqui embaixo aqui, eu criei uma funçãozinha para a gente verificar influência de distribuições pela nossa target, que se tem diabetes ou não, por cada coluna que a gente tem no nosso dataset. Eu fiz uma categorização aqui, se for BMI, porque o índice de massa corpórea tinha cerca de muitas variáveis X, né? Aí eu acabei agrupando um pouco. E tenho a educação, onde eu trouxe aqui para a gente ordenar corretamente no gráfico, para trazer bonitinho ordenado.
E se não for nenhum deles, ele vai trazer normalmente, porque geralmente já foi em números binários de cada coluna. Agora, para análise aqui, vemos a relação, né, proporcional entre pessoas que têm pressão alta e diabetes, onde é possível ver que as pessoas que têm pressão alta geralmente têm diabetes. Aqui, em relação entre as pessoas que têm colesterol, também tem diabetes em relação às pessoas que não têm colesterol alto. Aqui a gente tem a relação dos pacientes que fizeram o exame de colesterol nos últimos 5 anos para as pessoas que não fizeram, se tem diabetes ou não. Assim, as pessoas que tiveram exame têm a tendência de ter mais risco de diabetes do que essas pessoas que não fizeram. Acaba sendo uma relação, né, que acaba as pessoas que não fizeram nos últimos 5 anos, que não tem acompanhamento médico, então acaba não prevendo mesmo a sua situação clínica, né, para fazer essa previsão. E logo não tem mais casos de diabético, que faz sentido. Aqui a relação de IMC e diabetes, onde eu fiz a categorização, onde conforme maior o IMC, maior o índice de diabetes. Aqui uma relação entre fumantes e diabetes. As pessoas que são fumantes têm uma leve tendência a ter diabetes do que aquelas que não fumam. As pessoas, aqui eu faço a relação entre as pessoas que já tiveram derrame e com diabetes. As pessoas que já tiveram derrame têm uma leve tendência a ter diabetes também. Aqui é uma relação entre doença cardíaca e diabetes. As pessoas que têm doença cardíaca têm uma leve tendência também a ter diabetes. Relação à atividade física, onde dá para ver que as pessoas que não realizam atividade física têm uma leve tendência a ter diabetes também. Relação entre frutas, a alimentação, entre frutas e vegetais, onde acaba que não indifere muito, né? Não difere se a pessoa come fruta e vegetal todo dia, acaba que não influencia muito nesse resultado, a proporção é muito igual. Então é uma análise para a gente retirar do modelo como feature, né? Para a gente simplificar um pouco o modelo. Aqui a gente tem uma relação das pessoas que têm um consumo elevado de álcool e diabetes, onde a gente é possível verificar que, yes, para o consumo, as diabetes têm uma menor incidência do que as pessoas que não consumem álcool de nível elevado. Aqui a gente tem a relação das pessoas que têm plano de saúde e diabetes, acaba que a proporção é quase igual, então a gente cabe a nossa análise para retirar essa feature também. Aqui a relação se as pessoas deixaram de ir no médico por conta de custo e as pessoas que tiveram diabético também não fizeram muita diferença de proporção. Aqui a relação da saúde geral informada. Então as pessoas que tiveram mais marcado como excelente que tiveram diabetes. Ou seja, em excelente, very good, logo as pessoas não adianta se você falar que está o seu status excelente, mas os seus quadros clínicos falarem que estarem ruins, tipo, vai dar diabético, né? Muitas das vezes as pessoas acabam mentindo nesse indicador também. Aqui aquela relação entre os dias, né? Aqui são os dias, quantidade de dias, e as pessoas que têm diabetes para que tiveram algum problema de saúde mental e físico. Aqui é a relação das pessoas que tiveram dificuldade de andar ou subir escada com a diabetes. Logo, as pessoas que têm essa dificuldade acaba tendo mais propensão a ter diabetes. Aqui é a relação entre o tipo de sexo da pessoa e diabetes. Acaba que a proporção é muito pequena para essa diferença. Aqui a relação entre a idade e diabetes, dá para ver que conforme um pouco mais velho, aqui a gente tem um pico das pessoas mais velhas que têm mais diabetes. E aqui a relação com o grau das rendas anuais em dólares, onde as pessoas que estão nessa faixa aqui têm mais risco de ter diabetes. Para continuar nossa análise exploratória, eu trouxe aqui a distribuição com quantitativa, né, das pessoas, da distribuição de hipertensão, que as que têm hipertensão e que não têm hipertensão, com colesterol alto e que não tem colesterol alto, com fumantes e não fumantes. Então dá para a contagem
não é tão diferente, dá pra gente fazer uma proporção legal nesse ponto. Aqui é uma distribuição da saúde geral, onde a gente até viu lá em cima lá, mas aqui é pelo quantitativo e não pela proporção. Tem diabetes, saúde aqui, excelente. Aqui a gente tem a distribuição de atividade física, a questão de quantitativo também. Aqui eu trouxe aqui a distribuição de dados por status do paciente de se tem diabetes ou não, tem diabetes ou não tem diabetes em relação à idade. A distribuição por sexo pelo quantitativo também, masculino e feminino. Tem a distribuição de diabetes por nível de educação. Então dá para ver as pessoas que têm maior escolaridade têm mais propensão a ter diabetes. Relação por diabetes por faixa de renda abaixo de US$ 10.000 anuais tem mais risco de ter diabetes do que as pessoas que têm maior renda. Agora a gente vai para a etapa de Feature Engineer, onde a gente vai separar a data, né? A gente vai separar em X e Y, X para as nossas features e Y para a nossa target. Só que a gente vai selecionar as features, né? Como que a gente vai selecionar? Eu fiz aqui uma pequena correlação entre as features e a nossa target. E a gente vai avaliar de acordo com o SelectBish e o X2 para a gente analisar por score as que mais influenciam na nossa target. Aqui é o resultado do score de cada feature. E aqui embaixo aqui eu trouxe de forma ordenada, onde é possível verificar nesses de baixo aqui, juntamente com a nossa análise exploratória, das pessoas que não têm condição de plano de saúde, eh, que estavam a proporção muito igual, frutas e vegetais, proporção muito igual entre diabetes e não diabéticos, ou que não tiveram condição, por conta de custo de ir no médico, e até mesmo sexo. Eu não, o score ficou muito baixo. E a verificação do exame de colesterol dos últimos 5 anos. O que faz sentido não ter um score alto, porque não depende muito disso para você. Se você fez exame nos últimos 5 anos, se tem diabetes ou não. Então acaba que o score aqui faz sentido, né? Porque a nossa análise exploratória lá em cima lá acaba que muitas pessoas que tiveram isso marcado é que tiveram mais diabetes, né? Então, porque estava fazendo acompanhamento, como eu tinha falado. E as pessoas que não colocaram, é que não estão fazendo acompanhamento, não sabem o estado da saúde atual. Então faz sentido essas targets. Então acaba que eu selecionei essas 5 features para nossa para nossa análise do nosso modelo. Eu ainda trouxe aqui, através do Random Forest, a importância das features com relação à nossa target. O que baseia ainda mais pelo menos algumas features que não teve um score bom do nosso outro modo de avaliação, junto com essa importância de features. Então, eu acabei selecionando abaixo essas features para a gente fazer o nosso modelo. E aqui ficou o nosso data frame, como que ficou depois de ter removido ela. Vou acabar se separando para o modelo, novamente em x e y, que eu só fiz para a nossa análise ali em cima. E agora eu vou realizar o balanceamento da nossa target, porque a nossa target y, contando, um diabético tem 194.000, diabetes tem 35.000. Tem uma diferença razoável que pode influenciar o nosso modelo. E aqui tem o nosso X com as nossas features e eu vou realizar o balanceamento, onde vou utilizar o undersample com o near miss, onde ele vai selecionar as amostras, né, da classe majoritária com base em sua proximidade das classes minoritárias.
Aqui a gente passa o resample entre as nossas targets e features. E aqui a gente é possível verificar como que ficou, com quantidade de registro, que deu 70.194, para nossa target e 70.194 para nossas features com 15 features. Aqui um exemplo de como que ficou. Aqui eu acabei gravando um CSV com base nessas valores sem a nossa feature para a gente fazer um teste da nossa aplicação depois com invocando um CSV. Aqui a gente consegue ver a distribuição das classes posteriormente, onde tem 35.097 e a gente vê em gráfico também, com diabéticos e não diabéticos. A gente vai separar em treino e teste, realizar a normalização. Aqui eu estou salvando o scaler na hora do nosso input na nossa aplicação para utilizar posteriormente. E aqui eu começo o nosso modelo de Machine Learning. Só que antes de mostrar o modelo de Machine Learning utilizado, eu vou mostrar a minha comparação que eu utilizei, onde eu trouxe, onde tem o mesmo arquivo com as mesmas análises, análise exploratória, mas com vários modelos de Machine Learning. Aqui eu criei uma função para exibir a matriz de confusão para a gente utilizar essa função em cada uma. Aqui tem uma regressão logística de modo normal. Crio um modelo aqui e trazendo para as suas métricas, desempenho, todos os modelos têm isso. Inclusive para trazer o seu cálculo da curva ROC e a matriz de confusão que a gente declarou lá em cima. Na nossa regressão logística, deu a seguinte resultado, com a curva ROC de 0,91, a sua devida matriz de confusão, a acurácia de 0,84, é onde a precisão para indicar dos que realmente foram diabéticos foi 0,92, até que é um ótimo resultado. Mas teve um recall de 0,76 das pessoas que indicaram como zero, mas não eram, que não tiveram diabetes, mas que eram diabetes. Nosso recall acabou que está um pouquinho baixo, mas eu fiz alguns ajustes em outros modelos e acabou melhorando. Eu fiz testes de diversos modelos para verificar mesmo o comportamento entre cada um deles. Aqui a gente fiz o teste com grid search para testar com vários hiperparâmetros ao mesmo tempo, onde o máximo de iteração seria 1000. É a mesma função, só que adicionada o grid search, mais plotar com a matriz de confusão, métricas de desempenho. Mas os parâmetros que eu utilizei são os valores de regularização, os tipos de regularização e também o algoritmo de otimização utilizado. Com eles, a gente trouxe a avaliação da validação cruzada, onde o nosso Grid Search também está utilizando a validação cruzada de, de cada treinamento que foi realizado. Aqui traz a curva ROC, 0,92, 0,76 e acabou que não melhorou muito essa informação. Acabou que me fez desistir da regressão logística, né? Aqui a gente tem a árvore de decisão, que eu fiz o teste com eles também. Aqui de forma simples. Utilizo da mesma maneira do que a regressão logística lá de cima, que tem as métricas de desempenho e a matriz de confusão, traz as suas métricas. E aqui está a nossa curva ROC de 0,81. Foi um dos piores modelos que eu testei, que não funcionou muito bem, onde teve precisão, a mesma foi do zero, mas do 1 caiu muito das pessoas que tiveram diabetes. Mesmo tornando o hiperparâmetros com grid search, com validação cruzada,
com alguns parâmetros também para medir a qualidade da divisão, né, do índice Gini por método de entropia, a profundidade, número de amostras mínimas para dividir o nó, e aqui o número mínimo para em cada folha, né. Mesmo passando eles, teve uma performance um pouco mais razoável, com a precisão de 0,93 e um recall de 0,76, precisão de 0,80. Aí acabou tendo uma pequena melhora. Aqui a gente também tem o SVM, onde eu treinei de forma simples, exibindo a mesma matriz de confusão e métricas de desempenho em curva ROC, onde ele teve uma curva ROC diária de 0,92, aqui com a acurácia 0,86, com um relatório aqui, onde ele teve um desempenho muito parecido com a árvore de decisão. Então é um ótimo candidato, isso de forma normal. E aqui embaixo aqui eu tunei com alguns hiperparâmetros, né, passando um grid search com algumas métricas, né, com parâmetro de regularização, o tipo de função do kernel e coeficiente de kernel. Aí tem a curva Rocket deu 0,92 e com isso ficou muito parecido também da nossa forma normal, né. Eu também testei com os vizinhos mais próximos, de forma normal, onde a curva Rock deu 0,86. Deu uma precisão bem mais inferior comparado aos outros modelos. Mesmo ajustando com o hiperparâmetro, também não foi bem mais abaixo o desempenho dele comparado aos outros. 0,92, 0,74, já tivemos modelo aqui com precisão de 0,80 e maior também com precisão com diabetes. O recall dele é muito abaixo. Testando em um outro modelo, o SGBooks Classify, aqui testando de forma normal. O curva Hawk da área dele foi de 0,88, onde o Recal 79 não foi um modelo muito bom utilizado, mas com os hiperparâmetros utilizados, acabou melhorando um pouco, mas também não foi ideal, né? Eu acabei pulando aqui. Onde o hiperparâmetro definiu o número de árvore, a profundidade máxima e a taxa de aprendizado dele, onde a precisão dele deixou bastante a desejar comparado aos outros modelos. Random Forest Classifier também foi um ótimo candidato, que eu fiquei na dúvida até mesmo para selecionar. Onde aqui estava normal, onde ele deu a precisão de 0,76 e um de 0,95. O recal um pouco abaixo, mas acabei dando uma melhorada com os parâmetros, tunando com grid search, né, com número de árvores na floresta, profundidade, número de amostras mínimas e a penalidade também, maior para a classe 1, porque para tentar aumentar um pouco mais nosso recal da classe 1, o Valkyrie 0,91, e aqui aumentou bastante o recal comparado ao outro, mas perdeu muita precisão, né, que estava 0,92 daqui no modo classificação, que foi o meu meio de eliminar esse modelo comparado aos outros. Eu também testei por redes neurais, aí tem o Perceptron, mas eles não se saíram tão bem nesse quesito, onde de forma normal com o Perceptron é 0,79, 0,78, com o Barrock de 0,87, e tunando com o Grid Search, o tipo da penalidade, a taxa de regularização, o número das interações, 0,87, ainda ficou abaixo dos outros. E também tem o MLP, onde trouxe de forma normal aqui para treinar, até que ele teve um desempenho razoável, 0,82, 0,92, 93, 80. Foi um score também positivo. E tunando com hiperparâmetros, né, o número de neurônios, a estratégia, o modo de ativação. Ele acabou aumentando a curva ROC para 0,93 e ele
se tornou um ótimo candidato, mas com a validação cruzada acabou que caiu um pouco no nosso recall. Mas o modelo que eu utilizei foi o modelo de SVM, com alguns hiperparâmetros que eu selecionei com validação cruzada, que foi os melhores modelos que a gente tinha visto no outro código, mas com penalidade maior para a classe 1, onde ele acabou tendo um desempenho um pouco mais equilibrado relacionado ao recal e à precisão, onde um dos melhores modelos foi o Random Forest e aquele de classe neural, mas o recall dele estava um pouco mais abaixo, mesmo com a validação cruzada. Então eu escolhi esse por conta do seu recall, para ser mais equilibrado, para a gente desenvolver o nosso modelo. Após realizar o treinamento, eu acabei salvando o modelo como SVC Model Prévio Diabetes. E o modelo acabou não apresentando sinais, né, de overfitting ou de underfitting, porque a gente fez o balanceamento e nesse modelo aqui ele acabou se saindo muito bem. Com isso a gente vai para a minha aplicação, onde eu desenvolvi uma aplicação em Streamlit, onde é possível ver na página inicial do que é o projeto, qual é o problema a ser resolvido, o objetivo. Eu trouxe algumas métricas e os parâmetros utilizados do modelo Machine Learning, validação cruzada, matriz de confusão do modelo escolhido. O melhor modelo que foi esse, né? Trazendo a funcionalidade, onde a gente consegue prever o risco de pacientes, fazer comparativo com os históricos de predições que a gente for realizar, e a gente consegue também prever para um arquivo CSV, mas só que o CSV precisa estar devidamente formatado, né? De acordo com a mesma característica dos dados, só não precisa ter a target. Agora a gente vai selecionar aqui a predição por diabetes. Aqui a gente tem um formulário para a predição, onde tem todas as nossas features utilizadas para o usuário ouvir. Tem algumas aqui já pré-selecionadas, onde aqui embaixo a gente consegue clicar para fazer a predição. E a gente tem os históricos, né? Falando a sua data que foi realizada e a hora, o seu resultado, se é baixo risco ou não, para tendência a ter diabetes ou não, e todas as features selecionadas. A gente consegue mover mais, vamos supor que vou fazer uma outra, alterar aqui, colocar aqui 30 para tentar aumentar. Faixa etária 45. Aqui a gente consegue ver, inclusive, marcado que tem o maior risco de ter a diabetes, que foi predizido que a pessoa tem diabetes, né? De acordo com os nossos dados e o modelo de machine learning. E a gente consegue limpar o histórico também. Clicando aqui a gente consegue limpar. Pode adicionar mais um aqui só para mostrar como exemplo, e a gente consegue limpar o histórico. Assim a gente consegue comparar e fazer as análises e predição do que a gente precisa de acordo com o usuário. Com isso a gente pode fazer a nossa predição por CSV. Pegar o meu arquivo, aquele mesmo arquivo que a gente gerou, né? Que era mais fácil para fazer, trazer para cá e ele vai fazer a predição automaticamente. Vou cortar aqui enquanto ele está rodando. Com isso ele traz aqui os dados com as predições que teve no nosso CSV. É possível ver todas as colunas que tem nas nossas features e as predições, informando se tem diabetes ou não. Então, para concluir, o modelo de Machine Learning oferece, né, essa ferramenta aí que pode fazer predições de acordo com alguns inputs direcionados pelo usuário, fazer comparações, várias análises e predições com o arquivo CSV enviado. Eu só agradeço a atenção. Obrigado.